Glória a Deus. Sente-se, queridos, fiquem à vontade. Glória a Deus. Amém? Que lindo, né? Confesso a vocês que a expectativa era grande, mas foi superada. Que bênção. Eu fico imaginando como é no céu, né? Se aqui na terra esse momento que nós temos aqui de 1 hora e meia adorando ao Senhor, imagina no céu, 24 horas, santo, santo, santo. Que maravilhoso vai ser. Eu convido você a nós seguirmos falando sobre o amor. Seguimos falando sobre esse amor maravilhoso. Esse amor que se entregou numa cruz por cada um de nós. Que fez com que o sangue dele lavasse os nossos pecados. Só vou colocar um fundinho musical aqui, meu Crisinho, um fundinho. A gente se sente meio perdido. Diga. Coloca aqui para mim. Convido você a abrir sua Bíblia aí, quem pegou, acessar, né, no celular. Quem trouxe a Bíblia, né, irmão? Aleluia. Em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. Marcos 16. Não estava nada combinado, né, com a minha esposa aqui, tanto é que hoje ela soube que traria a palavra da abertura, né? Uma bênção, Senhor. De vez em quando dá essas particularidades lá em casa, né, Luiz? Então são coisas que o Senhor já vem preparando, são palavras que o Senhor já vem colocando no nosso coração. E o que nós vamos falar hoje é para mim e para você de igual maneira. Marcos 16. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia da minha vida. Quem sou teu filho, move um homem, uma mulher para me ajudar. Glória a Deus. Amém. Marcos capítulo 16, nós vamos ler o versículo 15. Todos nós temos uma missão, correto? Amém. Todos nós temos uma missão. Jesus, quando vem, ensina os seus discípulos, né? Recolhe ali aqueles 12, chama para perto e começa a ensiná-los. Para quê? Para enviá-los numa missão. Para seguir fazendo conforme a vontade do Pai. O Pai que me enviou. Jesus diz: aquele que me conhece, conhece o Pai. Nós conhecemos a Jesus. Amém. Aleluia. Nós conhecemos. Mas que fé, Pai? Que fé é essa que nós conhecemos e nós adoramos alguém que não é palpável? Alguém que nós não conhecemos pessoalmente, não sabemos a face, mas a palavra dele diz que, a palavra do Senhor diz que ele não tinha formosura alguma, nenhuma, era um homem, como qualquer um de nós, mas que sempre que era usado pelo Espírito Santo, algo maravilhoso acontecia. Nenhum lugar onde Jesus esteve, ou está, ou estará, ficará da mesma forma. Ele vai transformar, vai ter cura, vai ter libertação, mas principalmente ele faz todas essas coisas para nos enviar. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, diz assim, me acompanhe na leitura. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui Jesus, já ressurreto, passou pela via dolorosa, foi para a cruz. Passados ali os 3 dias e 3 noites, ele ressurge, se apresenta para os seus discípulos e traz essa mensagem para eles. Eles estavam em dúvidas: o que nós vamos fazer agora? Se tu vai voltar lá para o Pai, tu vai estar sentado ao trono e nós. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é a criatura? A criatura são todos aqueles como nós, que ainda não aceitaram Jesus. Só há um meio de ser chamado Filho de Deus, e a palavra nos diz que é aceitando a Jesus no seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Por isso é tão importante a confissão de fé, que aceita Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo do meu pecado e me converto ao teu amor. Essas palavras que nós falamos, palavras bíblicas, está escrito, está aqui, são o que nos tornam filhos de Deus. E se você ainda não fez a confissão de fé, hoje vai ter esse tempo. Bem mais para frente. Glória a Deus. Como assim fazer aqui ligado? E Jesus, quando fala isso para os discípulos, é para encorajar eles. Encorajar. O mundo estava totalmente
deturpado. O mundo estava perseguindo eles, matando os cristãos. Aqueles que seguiam ao Senhor Jesus eram queimados em praça pública, eram colocados, jogados aos leões. E aí Jesus vem ressurreto, na sua glória, na sua majestade, indo ao encontro do Pai para sentar à sua destra, aonde Ele está até hoje intercedendo por nossas vidas, e diz: ide, vão e preguem o Evangelho, preguem as boas novas, a novidade de vida. A Bíblia nos compara a homens e mulheres mortos antes de conhecer a Ele, mas aí nós encontramos a fonte da vida, nós começamos a beber dessa fonte da vida, e aí nós somos cheios e começamos a transbordar, para que outros venham a conhecer essa fonte, a se chegar a essa fonte. Quando a Denise falava aqui a respeito de nós sermos esses instrumentos de amor na vida dos outros, é isso que nós precisamos ter. É um mandamento do Senhor para cada um de nós, independente se é aqui na congregação, se é na célula, se é lá na Batista Sede, se é no teu trabalho, se é na tua escola, se é entre teus familiares, teus amigos. Nós temos que ser esses, luz e sal, aquilo que Cristo nos deixou para fazer. Eu imagino os discípulos recebendo essa pequena missão: vão e façam como eu os ensinei. Por isso é bom estar perto de pessoas que amam a Deus, pessoas que servem ao Senhor por amor, porque aquelas pessoas nos encorajam, nos dizem: vamos. Ah, mas eu estou cansado. Eu também estou, mas nós dois juntos vamos conseguir. Por isso é tão importante. Antes disso acontecer, chegou um tempo que ainda eram 70 discípulos, ele não tinha escolhido os 12, e eles envia a 2 aos lugares. Vão lá, batam na porta, carpinteiro batendo a porta, batam a porta e cumprimentem eles com a paz do Senhor, mas não fiquem tristes se não os receberem, porque essa paz vai voltar para vocês. Isso serve para todos nós. Toda vez que nós cumprimentamos um irmão, paz de Jesus, nós estamos proclamando o Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor sobre aquela vida. Às vezes a gente fica meio encabulado, né? Principalmente em público, assim, pessoas que não são, né? Dá paz. Mas não se encabulem, não fiquem com medo. A palavra do Senhor diz que toda vez que nós proclamamos, se nós não recebermos da pessoa de volta essa paz que nós proclamamos sobre aquela vida, volta para nós. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai fazer grandes coisas em nós e através de nós. Amém. E o que é esse Evangelho? Como se pregar? Você já parou para pensar isso? Como pregar? Eu tenho que ter uma palavra na ponta da língua, né? Se veio o enfermo, não. A palavra diz que o Senhor também é óleo, o Espírito Santo vem com óleo e vai te curar. Não é necessariamente isso. Muitas vezes, uma coisa que está dentro de cada um de nós é o suficiente. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho segundo João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Um pouquinho mais para frente ainda onde você estava. João, capítulo 4. João capítulo 4 diz assim, o meu tem um subtítulo: a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, mais discípulos que João, se bem que não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta ou meio-dia, dependendo da tradução aí. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade
cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem está te pedindo, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com quem tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso Senhor Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual nele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Começamos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos nós tivemos um encontro com Jesus, um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo. Todos nós, no decorrer da nossa vida, a não ser os que nasceram em berço cristão, fomos encontrados por Ele. Chegou um dado momento que a nossa vida estava de pernas para o ar, e falo por mim, pela nossa casa, e Jesus disse: agora vem. O encontro aqui foi marcado ao meio-dia, de um dia como hoje, quente. E aquela mulher vai de encontro ao poço para retirar água, para os afazeres domésticos, para lavar uma roupa, para fazer uma comida. O que tem de mais? O problema é que esse não é o horário de tirar a água do poço. Todo mundo ia num horário mais oportuno, cedinho da manhã, juntava as coisas e enchiam os cântaros e iam para sua casa. Mas essa mulher estava lá porque ela passava muita vergonha. Ela era apontada, ela era colocada, os seus defeitos, os seus pecados eram apontados, eram colocados por aqueles que moravam próximo a ela. Aí Jesus marca esse encontro. Jesus marca um encontro conosco todos os dias, mas tem aquele primeiro encontro que marca, aquele primeiro encontro que transforma, aquele primeiro encontro que faz com que a nossa mente, o nosso coração mudam, e principalmente a nossa identidade começa a ser mudada. Essa mulher, quando se encontra com Jesus e ele diz: dá-me de beber, ela diz: mas como tu, sendo judeu, pede para mim, samaritana, água? Aqui é briga, aqui é luta de anos, de séculos, judeus e samaritanos, uma briga que tem até hoje. Então lá, de vez em quando você dá uns tiros, você dá umas bombas, volta tudo ao normal. Essa luta aqui chega até hoje. Aqui são dois povos inimigos conversando. Aqui é uma luta santa, uma guerra santa, mas uma guerra espiritual. Jesus, quando começa a conversação com essa mulher, ele quer ter um tempo com ela, quer ter um tempo de conversa, quer saber quem ela é, como ela é. Ele quer ter intimidade com ela. E é assim que acontece conosco. Jesus quer ter intimidade com cada um de nós, uma intimidade que só Ele pode nos proporcionar, um acesso que só Ele pode abrir a porta. E eis que estou à porta aí. Mais uma vez o carpinteiro bate a porta do nosso coração, pedindo entrada. E essa mulher se surpreende. Primeiro, porque eles eram povos inimigos, não se davam. E segundo, ela olha assim: mas tu não tem nada para tirar essa água, nada. E ele diz: se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse o que eu tenho para te oferecer, se tu soubesse o que eu tenho aqui dentro que eu quero derramar sobre a sua vida. E ela diz: Senhor, então me dá essa água, me dá, para que eu não precise vir aqui de novo e passar por toda a vergonha diária de vir quando ninguém está mais, de não poder estar junto com todos os outros porque eles me apontam o meu pecado, o meu erro. E ele diz: se tu soubesse quem está te dando, você me pediria essa água e eu te daria. Você tem pedido essa água para o Senhor? Tem proclamado para Ele: Deus, me dá mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Nós precisamos, porque a palavra diz aqui, Jesus falando, ele diz assim: se você beber dessa água, jamais voltará a ter
sede, jamais. Muito pelo contrário, você vai querer mais e mais, mais e mais. Muito mais. E ela segue aqui no versículo, me acompanhe por favor. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui está a vergonha. Aqui está o pecado exposto. Tu já teve, o que está lá não é teu marido. E os outros 5 que tu já teve também não são. Jesus começa a falar para ela sobre as alianças que ela fez no passado, até aquele momento. Começa a expor para ela: eu te conheço. A Denise começou aqui a orar e disse que nós somos tecidos no ventre da nossa mãe por ele, pelas mãos dele. Já dado um propósito, já dado uma direção. Ele sabia exatamente quem era aquela mulher, tudo que ela fazia, mas aquele tempo ali que eles se encontraram era para uma mudança eterna. E é assim conosco. Jesus muitas vezes, não vem com todo esse carinho, com todo esse amor. Eu lembro que quando eu fui para o encontro com Deus, literalmente, né, os irmãos que já fizeram aqui sabem, no ano de 2013, eu fui cheio de dúvidas, tapado de pecado, tapado. Ô Jesus, fala. Se hoje, eu costumo falar e vou repetir sempre, se hoje tem algum ou 2 irmãos que gostam de estar conosco, qualquer dia nós conversamos e eu apresento o antigo. Não iam querer estar perto. Um homem que não sabia perdoar, um homem que não respeitava esposa, filhos, colegas de trabalho, um homem que não tinha escrúpulos, como dizem os estudiosos, não tinha escrúpulos. E foi assim que eu cheguei aos pés do Senhor. Só que um dia ele fez um convite: eu tenho uma água para te dar. Mas Senhor, eu sou assim, eu sou assado. Eu sei, eu te conheço. Eu te ensino o ventre da tua mãe. Mas eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma nova história para ti. Mas eu quero ouvir da tua boca o que tu fazia. Jesus, quando começa a falar para ela que vai lá e chama o teu marido, é a mesma coisa que ele perguntar para cada um de nós: e aí, vamos abandonar esse pecado? Vamos deixar de fazer isso aí que está errado e está te afastando de mim? Ele começa a dar nomes para o pecado. Todos eles têm um nomezinho, e nós temos que aprender a conhecer e reconhecer para poder curar, para poder tratar, para poder sarar, para poder ser liberto. Eu cheguei lá, um idólatra, idolatrando um time. Idolatrava. Hoje eu dou risada, eu brinco tudo, mas eu idolatrava. Brigava com a minha esposa, com meus filhos, quebrava as coisas da casa, porque as pessoas que nem me conheciam, nem vão me conhecer talvez, perdiam um jogo. Uma partida que chegava, passava 30 dias, eles iam lá e recebiam 50 mil vezes mais do que eu. E eu tinha que trabalhar o dobro para reconstruir as coisas que quebravam. É ou não é? Foi assim que eu cheguei no Senhor. E Ele já me conhecia. E me disse cada um dos defeitos que eu tinha. Cada pecado Ele nomeou e disse assim: ó, é até hoje. Chega. Ele já tinha feito na vida da minha esposa. E eu disse para ela, mas dizia para mim, por ela, mas eu quero isso para mim. E ali ele já estava começando a mudar. Já estava começando a fazer com que a minha vida fosse mudada. É nesse encontro, é nessa intimidade que nós precisamos. Mas aí tu vai me perguntar: mas irmão, como é que eu vou ter esse encontro com Jesus? Jesus está à destra. Aí entra os instrumentos dele. Aí você pode olhar para o lado aí e ver um instrumento do Senhor. Aí você pode ver um irmão que pode abrir o coração e dizer: meu irmão, eu preciso de tal coisa, ora comigo por tal coisa que eu estou pecando, eu estou errando, eu não consigo me levantar. E ele vai orar, ele vai estar junto, ele vai estar sempre junto. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar diariamente.
Muitas vezes nós não enxergamos elas, ou não buscamos elas, mas elas estão sempre a postos. Eu sei em quem eu posso crer, em quem eu posso confiar, em quem eu posso chamar e ligar a qualquer hora eu tenho. E Deus está me dando mais, né? Está me dando mais aí, os galos aí, filho. Está levantando para a glória de Deus. É necessário. Foi necessário na vida dessa mulher? Foi necessário. Dói. Mas é para jorrar para a vida eterna. É para jorrar para a vida eterna. Imagina ela, em meio à sua vergonha, em meio àquela calamidade que era a sua vida, sendo confrontada por um povo, por um homem de um povo que era seu inimigo do seu povo. E ele começa a apontar tudo. Tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro. Com amor. A gente não precisa ir na conversa, é olho no olho. Quão necessário é. Glória a Deus. Mensagem. Quão necessário é. Às vezes passam oportunidades por nós, como dizia o Fernando agora, às vezes o cavalo encilhado não passa duas vezes, nós temos que ir na primeira montar e ó. Está ali. O Senhor está conosco todos os dias. Ele marca um encontro conosco diariamente para nos tratar, para nos curar, para fazer com que nossa vida seja mudada e nós não damos bola. Aqui foi no meio de uma vergonha, foi no meio a uma turbulência de sentimentos, de uma mulher que estava totalmente perdida, de um povo inimigo. Muitas vezes nós queremos esperar o momento certo, a hora certa, marcamos o dia, a hora, lemos a palavra, não vou levar essa palavra aqui, porque esse era um dia comum para essa mulher. Mas quando Jesus entra na história, quando ele se apresenta para ela e diz: eu sou, a vida dela é mudada, a vida dela é transformada. Quando isso aconteceu conosco, a nossa vida começou a ser mudada. Foi fácil? Não foi. Nós começamos a deixar muitas coisas de lado. Nós começamos a abandonar coisas que nós amávamos fazer. Dançar. Eu dancei 10 anos em invernada, eles dançou 4 anos, se não me engano, 3, 4 anos comigo. Nós começamos a abandonar os fandangos, nós começamos a deixar coisas que doía no coração, doía. Hoje não dói mais, hoje é tudo brincadeira, a gente brinca em certas situações. Mas no começo doeu, mas foi necessário. Porque aquilo ali ia nos afastar, ia nos deixar novamente longe do Senhor, longe dele. O confronto do Senhor é necessário nas nossas vidas. Muitas vezes ele usa esses amados aí, tudo cheiroso, bonito, que está do seu lado aí, para nos falar verdades, para nos trazer a verdade. E quão bom é, na hora a gente fica louco de alegre, né? Louco de feliz, lógico que não. Mas depois o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, do amor, da justiça, aí ele começa a trabalhar. O Espírito Santo é essa água aqui que Jesus está oferecendo para essa mulher. Essa água. Beber dessa água a gente não vai ter mais sede. Sede humana, sede das coisas desse mundo, sede de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Mas ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que voltar a ser aquele que nós adoramos, aquele que nós amamos, aquele que nós dispomos tempo. Quão necessário é dispor tempo com o Senhor. Hoje nós não podemos nos queixar, porque a gente tem tantas opções de estar junto. Tantas. Hoje a gente pega um celular, faz uma chamada de vídeo. Eu posso fazer uma chamada de vídeo com todos vocês lá na minha casa. Tinha o pessoal falando uma conversada. Cada um fala uma coisa. A distância hoje encurtou. Quase não tem, não existe. Mas é nós que fazemos ela acontecer. Muitas vezes nós nos distanciamos. Essa mulher estava, para ela, num lugar errado, na hora errada, em meio à sua vergonha, mas ela não sabia que estava no momento certo, no local certo e com a pessoa certa. Essa pessoa que hoje é o Espírito Santo que ele deixou, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo um novo Consolador. O Espírito da verdade. O mundo aí fora, como diz a palavra, não pode receber, porque não entende. Mas nós entendemos. Nós sabemos que Ele está conosco. Nós sabemos que Ele nos conduz e faz maravilhas através das nossas vidas. Também instrumentos de louvor, de pregação da palavra.
chega um tempo que Deus nos dá a ordem de Marcos ali, que nós acabamos de ler. Ide. O que eu vou falar? O que eu vou dizer para alguém? De que maneira eu vou chegar? Faça como essa mulher fez. Vamos seguir lendo aqui, ó. No 28, versículo 28. Vamos ver o que essa mulher fez com tudo isso que ela passou. Diz assim: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que está vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Uma mulher que antes ia num horário que ninguém mais estava junto ao poço, ao meio-dia, no calorão, com vergonha, com tudo aquilo que ela tinha passado, com todo aquele peso do pecado sobre os seus ombros. Depois de um encontro com Jesus, ela volta transformada. Eu fico imaginando o caminho, o trajeto dela de volta para casa, de volta para sua aldeia, de volta para o seu vilarejo. Imagina a caminhada dela no meio do seu povo, alegre, feliz, já com essa água aqui, ó, transbordando na sua vida. E ela chega lá e começa a jorrar essa água. Ela começa a dizer assim, ó: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? O mundo aí fora está esperando ainda no Cristo. O mundo aí fora ainda está ansiando pela nossa manifestação dos filhos de Deus. Jesus, quando disse lá em ir de pregar o Evangelho, é essa manifestação. Como eu vou pregar? Como eu vou dizer algo para alguém? Faça como essa mulher. Faça como ela. O que ela diz ali? Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo que eu tinha feito. O que ele tinha dito para ela? Tudo que ela fazia errado, não faz mais. Testemunho. Nós temos algo dentro de nós que é o nosso testemunho, que é transformador. É uma marca do Senhor em nós. É aquele selo de qualidade do céu. A Bíblia muitas vezes é discutida, é debatida, pode isso, pode não aquilo, e é um tempo que nós estamos vivendo e vamos orar por isso também. Mas tem algo que não pode ser discutido, que é o seu testemunho. O seu testemunho é uma força, é um poder que está dentro de cada um de vocês. Cada um tem um diferente. Eu tenho uma, minha esposa tem outra. Tem uma maneira que Cristo, através do Espírito Santo, agiu em nós, trabalhou em nós, nos libertou, nos curou, que é diferente. É o nosso testemunho. Jesus, quando diz ali para os discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, façam deles meus filhos, façam eles da nossa família, a família da fé, que nós somos hoje. Se tem algo poderoso que está conosco, é o nosso testemunho. O poder de transformar a vida está aí, ó. É só abrir a boca e falar. Ah, mas a minha vida não tem, as pessoas chegam assim no fim, fundo do poço. Eu estava assim. Eu já fui assim. Ah, mas isso aqui eu não consigo me libertar. Consegue porque eu consegui. E é impressionante como o Espírito Santo traz pessoas exatamente como nós, passando pelas mesmas coisas que nós passamos. O meu testemunho, o rema, né? A palavra rema na minha vida é sobre o perdão. Perdoar meu pai. Eu e meu pai, nós vivíamos como esses samaritanos e os judeus, cada um numa trincheira e bom e bom. Nós brigávamos, discutíamos, vias de fato. Mas quando eu conheci a Cristo, Ele me apresentou. O erro não está no teu pai só. Aí eu disse: olha aqui, olha bem. A mulher: cadê teu marido? Não, mas eu não tenho, mas tu já teve 5 e nenhum deles foi teu. Ele me apresentou o meu erro, a minha falha, o meu pecado, está aqui. Perdoa que eu quero te perdoar. Recebe o meu perdão para perdoar outros. E hoje, para a glória de Deus, é tão fácil perdoar. É um exercício na nossa vida. É um exercício. Ah, mas o fulano, está perdoado. Como Jesus, vai. No tempo da diaconia, nós tínhamos um irmão que servia lá na igreja. E um dia um culto, descei ali tumultuado. E aí ele chegou assim, e nós, cheio de coisa para fazer.
Ele chegou assim: ah, Maria, vem cá, eu quero falar contigo. Eu disse: fala, mano. Ele assim: ah, eu quero pedir perdão se eu fiz alguma coisa. Ai, eu sem saber de nada, né? Tipo, tá, amém, tá perdoado. Vem cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, coloca aqui os nossos corações, se há algo entre nós, que agora o teu Espírito Santo venha tirar, quebrar, anular, em nome de Jesus. Dei um abraço dele, beijei ele, vida que segue. Terminou o culto, nós estávamos juntando as cadeiras ali, ele veio de novo, né? Ele falou: mais um perdão, glória a Deus. Ele veio de novo e disse assim: mas tu nem quis saber o que eu vou ter falado de cara, não importa. Não importa. Eu não quero saber. O importante é que nós consertamos. O importante é que nós estamos de bem, felizes, estamos alegres, servindo ao Senhor. Só que isso é um exercício. É quase que diário. Independente da área. O meu é o perdão. Cada um tem o seu testemunho pessoal. Mas se tem algo que está conosco que nós precisamos falar para esse mundo, é o nosso testemunho. As pessoas muitas vezes nos olham e nos enxergam lá no passado. Nossa, tem algo bem diferente. Não, tu não era assim. Tu não fazia tal coisa. Quão bom é isso? Quem te viu, quem te vê, a famosa frase, né? Quem te viu, quem te vê, não faz mais isso, não faz, não. Mas como tu conseguiu? Eu encontrei alguém. Um dia, em meio à minha vergonha, eu encontrei alguém que me mostrou o que eu fazia de errado e disse assim: ó, eu tenho uma novidade para ti. Eu tenho as boas novas para ti. Eu tenho novidade de vida para você. Você quer? Jesus não impôs para ela: pega essa água aqui e toma de uma vez. Não. Ah, se você soubesse quem está te oferecendo e o que eu estou te oferecendo. Ofereça para alguém o seu testemunho. Ofereça para alguém a sua história de vida. Ofereça. Você vai ver vidas transformadas. Se você não sabe para quem dizer ainda, comece a orar: Deus, me mostra, Deus. Porque tem. Ah, tem. Tu senta numa conversa de 10 minutos, já abre o coração. Eu sei. Eu já fui assim. Eu já estive lá. 10 minutos ou 1 hora, né? Glória a Deus. Receba. São coisas que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Está ao nosso alcance, está aí, está conosco diariamente. Seguimos a leitura, versículo 39, por favor, me acompanhe. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher, que anunciara. Ele lhe disse tudo quanto tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! E é assim, essa é a sequência lógica. O irmão Luiz ontem falava para nós, trazia uma na célula, né? Aliás, tem célula, viu, irmãos? Depois, se vocês quiserem ir na célula ali, só falar comigo. Nós tivemos um tempo ontem, voltamos para a célula também ontem. O irmão Luiz trouxe uma palavra maravilhosa, Salmo 138, se eu não me engano. 28, estava perto. A 108 foi delícia. 128, que falava sobre o temor ao Senhor. Como é bom temer o Senhor. Aquele friozinho na barriga, eu estava lá no fundo agora, meus louvores chorando. Eu digo: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Ele diz: vai lá e testemunha. Então foi para isso que eu te chamei. Testemunha. Vai lá e fala o que eu te disse em ponto final. Glória a Deus, sim senhor. Quase pegou da orelhinha e levou. E o irmão Luiz contava um testemunho para nós ontem. Maravilhoso. Eu estava ouvindo ele ontem, lembrando do Evangelho também. O Luiz me contou praticamente a mesma coisa. Eu digo: que bom isso. Depois veio o Ricardo também. Explanou algo que está aqui, ó. Uma pessoa. Deus quer uma pessoa. Quer uma pessoa. Uma pessoa para transformar. Muitas vezes deixamos, em palavras do irmão Ricardo, muitas vezes uma pessoa desiste e muitas outras pegam. Porque aquela pessoa seria um elemento transformador, um agente do Senhor nesse tempo. Você é um agente do Senhor. O poder do Senhor está com você. Esse poder aqui, de testemunhar. A água está aí. Faça ela jorrar. Para onde? Para a vida eterna. É para a vida eterna que ela tem que jorrar. As boas novas do Senhor, todas elas, Novo Testamento, tudo aquilo que
Ele deixou para nós são para a vida eterna, são em direção à vida eterna. Nós estamos nessa caminhada. Você quer sua família junto nessa caminhada? Você quer seus amigos? Eu quero os meus. Eu quero. Sonho com isso, oro por isso, peço para Deus para isso. Para aqueles que estão longe voltarem, retornarem. Para aqueles que ainda não conhecem, conhecerem. Senhor, se não for pela minha vida, que seja de outro, mas a obra é tua. A obra é tua. Esses homens, de maneira geral, a humanidade, esses que estavam com ela, falam algo que eu acho maravilhoso. Diz assim, ó: muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam que a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. As pessoas chegam até nós, nós apresentamos o nosso testemunho, começamos a acompanhar. Só que chega um tempo que tu, né, tio, vem cá, filho. Dá uma palavra para nós aí na célula. Traz uma palavra aqui na congregação. Nós ficamos assim, ó. Da maneira que Deus trabalha naquela vida. Da maneira que Deus faz naquela vida. Eu sempre falo aqui a respeito da irmã Estela, né? Quando ela está e quando ela não está. Viu, Estela? Eu sei. Do instrumento que ela foi na vida da minha esposa. Eu vi ela lá em casa, lá e eu falei, meu Deus, o que essa mulher quer aqui? Estou sendo sincero. Só que daí eu comecei a ver a mudança logo. Que benção. Só que daí depois um dia a Estela começou só a analisar, né, Estela? Agora é contigo. Eu só vou soltando devagarinho. Foi largando devagarinho. E hoje está aí, ó. Benção. E isso é um exemplo. É um exemplo dentre muitos que nós temos aqui, ó. São sentadinhos aí, ó. Gerações sendo formadas, homens e mulheres sendo transformados e formando outros, para a glória do Senhor, para o reino. É isso que nós temos que fazer. O resultado do ID é esse. Deu certo, lógico, nós estamos aqui falando dele. Homens e mulheres não desistiram. Deus não nos chamou para desistir. Em meio às lutas, às dificuldades que vão se apresentar, a fonte está lá. A fonte está lá. Quer jorrar de dentro de nós, está no nosso interior. Que nós possamos ser, nesse tempo, nesse ano que se inicia, essas fontes a jorrar. Será nele, a palavra do Senhor diz, Jesus está dizendo para todos nós, a água que eu lhe der, será nele, será em você, será em cada um de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos molhar esse povo, vamos trazer eles para beber dessa água. Vamos proclamar o Evangelho. Vamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Vamos falar. A glória é dele, a honra é dele. Tudo é dele. Nós já sabemos muitas coisas, né? Nós conhecemos ao Senhor. Muitas vezes, como essa mulher aqui, como esse povo, era só de ouvir. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus levanta. Mas agora nós conhecemos Ele por intimidade, não só pelos ouvidos dos outros, mas pelos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar, como disse Felipe, é palpável aquilo que Deus está fazendo em nós. É palpável. A gente quer mais e mais, Deus derrama mais. Frase da minha senhora: eu tenho ânsia em fazer aquilo que Deus tem para mim. Eu quero. Deus dá uma missão, vamos lá. Eu sou meio, né, metade desse tempo aí, mais devagarinho, mas ela vai. Que nós tenhamos também esse desejo de fazer conforme Deus mandou para nós fazermos, de trazer esse testemunho maravilhoso que nós temos na nossa vida. Ah, mas vive só de testemunho, mas o primeiro não tem igual. Nós temos muitos outros, diariamente temos testemunhos para dar, mas aquele primeiro, de quando fomos entregues totalmente ao Senhor, que o nosso coração foi aberto por Ele, o carpinteiro bateu a porta e nós abrimos para Ele entrar. Esse é maravilhoso. Esse é o que a Bíblia fala do primeiro amor. O primeiro amor, aquele que encanta, aquele que brilha o olho. Hoje a minha esposa me trouxe me disse uma expressão, né, que eu achei que ia me preocupar. Ela me disse assim: você está olhando com os olhos tão apaixonados, peraí. Como assim? Hoje tu está me olhando? Não é assim, eu sempre olho assim. Mas é esse primeiro amor. Sabe quando você olha para alguém
Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É ela. Glória a Deus. Agora no caminho. São coisas que nós precisamos, irmãos. Voltar ao primeiro amor. Nos lembrar de onde nós somos tirados por Jesus. Aonde Ele nos encontrou no lamaçal do pecado, diz a palavra, e nos transformou das trevas na sua maravilhosa luz. Convidar os irmãos do louvor, por favor. Glória a Deus. Se coloque de pé, querido. Bem na hora, hein? Agora. Estava controlando o tempo aqui. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, de trazer à nossa vida novamente a esperança. É nos lembrar daquilo da onde Ele nos tirou, daquilo que nós fizemos de diferente naquele dia que Ele nos pegou. Nossos ouvidos voltaram para Ele por completo, dizendo: eu quero isso para mim. Os irmãos vão estar ministrando um louvor aqui. Eu gostaria de pedir para você que você fechasse seus olhos e se lembrasse desse dia que ficou marcado na sua vida, que vai servir de testemunho para muitos, para ser um instrumento de transformação neste mundo que anseia pela sua manifestação. Ei, Filho de Deus, Filho de Deus, o mundo aí fora está ansioso pela tua manifestação, de dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, que Ele é a vida em abundância, que Ele vai proporcionar a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor, está alegre por tudo que o Senhor preparou nesta noite, Deus. Obrigado, papai, obrigado porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Senhor, por um dia nos resgatar, Senhor, por nos chamar pelo nome e dizer: eu tenho uma nova história para ti, eu tenho um novo tempo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o nosso testemunho, Senhor amado, de vida, daquele primeiro testemunho maravilhoso, seja, Senhor amado, um instrumento em nossas mãos, um instrumento de cura, um instrumento de poder, um instrumento de libertação a muitas almas, Pai. Que a tua palavra nos diz que quando um pecador, Senhor, somente um se arrepende, uma multidão de pecados é encoberta pelo sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado, Senhor amado, por trazer neste momento a eles, Pai amado, aquilo que dá esperança de vida. O momento do encontro contigo, Deus. O momento onde o Senhor nos pegou e nos chamou para perto e dizer: filhinho, eu tenho algo para você. Eu tenho uma água que o mundo não pode te dar. Eu tenho uma água que vai jorrar em você e através de você irá atingir muitos. E é nesse tempo, amado, é nesse tempo que o mundo está da maneira que nós estamos vivendo. Esta confusão que nós estamos vivendo em meio a este mundo, que cada vez parece mais perdido. Mas é neste tempo que o povo de Deus se levanta. É neste tempo que a igreja do Senhor se levanta. É nesse tempo que a igreja do Senhor marcha em direção ao céu, levando cada vez mais e mais almas para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que está na tua presença, Deus, te pedindo do Senhor, através do teu Espírito Santo, papai amado, venha trazer à memória aquilo que dá esperança a eles, a esperança que vem de ti. Tu és, Senhor, a nossa esperança, tu és a nossa luz, tu és a nossa salvação, Senhor. Obrigado, papai, obrigado por mais um tempo precioso, que neste ano nós possamos, Senhor amado, sim, testemunhar em teu nome, sim, papai amado, ser usados por ti, Pai, seguir sendo, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a vontade do teu coração em nós e através de nós. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim.
Tudo ensino tanto amor, tudo ensino tanto amor pra mim.